Hoje é sábado, 25 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo e Flamengo, 18 horas em Brasília. Botafogo titular e Flamengo com uma equipe alternativa. O Glorioso tem a obrigação de vitória ou por ser clássico isso é minimizado? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Se você curte informações do mundo da bola, lá é seu lugar. Se você ainda não tem o aplicativo baixado no teu celular, tá dando mole, ele é muito fácil de baixar. O link estará aqui embaixo na nossa descrição, QR Code aqui em cima, para vocês terem o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Hoje, durante o dia, se você, por exemplo, quiser acompanhar jogos pelo mundo afora, o OneFootball tem essa possibilidade e de graça. Por exemplo, o alemãozão da massa. Se ainda o download não foi feito, façam. Vocês vão gostar e eu tenho certeza que nunca mais irão desinstalá-lo de vossos celulares. Baixe o OneFootball, tô indicando e tenho certeza que vocês curtirão bastante. Hoje, às 18 horas, no estádio Mané Garrincha, Botafogo e Flamengo pela antepenúltima rodada do Campeonato Carioca. O Glorioso está em segundo lugar e vai enfrentar o Flamengo, que está em primeiro, a 4 pontos de distância do Botafogo. Se nós vencermos, estaremos vivos na busca pelo título da Taça Guanabara e também daquele objetivo primeiro do Campeonato Carioca, que é a classificação para a Copa do Brasil de 24. O primeiro objetivo era garantir a classificação entre os 4 primeiros. Segundo objetivo, ficar entre os 2 primeiros para você ter uma vantagem na semifinal. E o terceiro objetivo é ganhar a Taça Guanabara. Se o Botafogo vencer, diminuirá para 1 ponto a diferença para a equipe da Gávea e eles terão mais 2 clássicos nas 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca. Um contra o Fluminense e outro contra o Vasco da Gama. Vasco da Gama e Fluminense pela ordem correta. Se o Botafogo vencer as suas 3 partidas, dependerá de apenas um tropeço do Flamengo, um empate do Flamengo em uma dessas últimas rodadas. O Botafogo, vencendo os seus 2 últimos confrontos, conseguirá o título desta primeira parte da competição estadual. Já que vale troféu, Botafogo pode lutar por este. E o Glorioso terá praticamente força máxima contra a equipe da Gávea. Lucas Perry vai atuar no gol normalmente. Na lateral direita, o Botafogo não terá Rafael. Daniel Borges será o responsável pelo setor. Na zaga, Adrielson, que como Rafael tomaram cartões ali vermelhos na partida contra o Vasco da Gama, estão fora. Muito provavelmente, a zaga será formada por Carli e existe a dúvida se Cuesta estará ou não à disposição do técnico Luiz Castro. Se o zagueiro argentino não puder jogar, Segovia, o equatoriano, atuará ao lado de Joel Carli. Na lateral esquerda, Marçal estará de volta. O meio-campo do Botafogo deve ser aquele titular com Tietê, Patrick de Paula e Gabriel Pires. Lucas Fernandes correndo por fora é uma possibilidade. Nas extremas, Piazon pela direita e pela esquerda nós teremos o Vitor Sá e no comando de ataque, Tiquinho Soares. É o Botafogo com força máxima contra um Flamengo que daqui a pouco o Léo Dantas vai falar sobre a equipe rubro-negra, estará ali com alguns meninos e jogadores que não estão sendo tão utilizados pelo técnico Vitor Pereira. Isso aumenta a obrigatoriedade do Botafogo pela vitória? Sim, não vou fugir da realidade. É um Botafogo titular contra um Flamengo reserva. E com alguns meninos do Sub-20. Não é um Flamengo com força máxima. Se fosse um rubro-negro com força máxima, nós teríamos uma similaridade de força, já que é um clássico. Mas o Botafogo entrará em campo com a sua força máxima, com o que tem de melhor. 2 desfalques, Rafael e Adrielson. Mas o restante é o time completo. E você tem a obrigação de vencer uma equipe que estará muito desfalcada como o Flamengo. Pô, Tef, obrigação em futebol não existe. Mas eu coloco que, se o Botafogo não vencer o Flamengo, não será um resultado frustrante por tudo que tem acontecido em relação ao rubro-negro, né? Sobre eles estarem com o elenco, com um time que não é o titular, a força máxima deles, e aquele ponto. A gente tem a nossa força máxima. Contra o time B para C do Flamengo, o Botafogo tem que colocar o que tem de melhor e tem que vencer, e se possível vencer jogando bem a equipe rubro-negra. O jogo será, repito, às 18 horas, com transmissão para todo mundo pela Cazé TV aqui no YouTube ou na Twitch. Você pode assistir de graça ali na Cazé TV. Teremos VAR na partida de hoje. Espero que o VAR não seja um VAR bizarro, seja um bom VAR, que o juiz não atrapalhe o espetáculo que acontecerá em Brasília. Galera de Brasília, pode ver novamente o Botafogo jogando e nosso retrospecto é muito bom na capital federal. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Flamengo. O carnaval passou
Então tá na hora do Botafogo abrir alas, né, para esse clássico e tentar, quem sabe, aí aproximar do rival na briga pelo título da Taça Guanabara. O jogo vai ser em Brasília, nesse sabadão, e o Flamengo, de olho na Recopa Sul-Americana, tem um jogo de volta terça-feira no Maracanã, vai poupar os titulares para o torneio sul-americano. Então vai entrar contra o Botafogo com o time alternativo, com os jogadores reservas, depois da derrota lá em Quito por 1-0 para a equipe do Independiente Del Valle, com uma atuação bem ruim. Mas enfim, o Flamengo titular e o Flamengo reserva não jogam do mesmo jeito. Então, de fato, isso muda muito a análise que a gente tem que fazer aqui nesse vídeo. O Flamengo titular, desde o ano passado com o Dorival, está jogando mais próximo de um 4-4-2, só com Pedro e Gabigol. Muita movimentação, muita aproximação dos jogadores de meio campo, mas só com 2 atacantes de ofício. O Flamengo reserva alternativo, sub-20, sub-23, seja lá o que entrar em campo, ainda joga no 4-3-3, do esquema antigo do Flamengo. Então isso faz diferença. Bom, começando de trás para frente então. O Flamengo tem se não o goleiro, mas uma linha defensiva relativamente experiente. Mateuzinho é jovem, mas foi titular boa parte do ano passado. Rodrigo Caio e Pablo. Então são jogadores que não vão sentir o clássico, diferente de outros atletas do setor que podem sentir um jogo grande. O X da questão é que o Flamengo se sente pouco à vontade, encaixotado, quando encaixa algo que o Botafogo tem feito muito bem nessa temporada: subir as linhas e marcar pressão. E isso não é de hoje, esse é um problema crônico do Flamengo, já desse time campeoníssimo de 2019 para cá. Claro que é um outro contexto, é um adversário mais forte do que fazer isso contra times pequenos, mas o Botafogo tem feito isso muito bem. Então pode tentar repetir esse expediente contra o Flamengo, que não rende tão bem quando fica ali, desencontra times que... Ou então, até não necessariamente times que sobem muito a linha, mas que marcam muito bem mesmo quando marcam lá atrás. O Flamengo às vezes tem dificuldade para achar o espaço. Foi assim contra o Resende, foi assim contra o Boa Vista. Então assim, são 2 possibilidades. Não imagino que o Botafogo vai ficar plantado lá atrás num clássico. Então vai subir a linha. Mas o Flamengo fica num pequeno desencontro, num pequeno desajuste nessas 2 situações, tá? Então acho que o Botafogo pode tentar explorar. Outro ponto que o Botafogo pode tentar explorar é um possível, e aí é só o contexto do jogo que vai dizer se isso vai se confirmar ou não, mas um possível buraco que pode aparecer ali no meio campo. Por quê? Os 2 jogadores que o Flamengo deve escalar como volantes, o Igor Jesus e o Pulgar, não são jogadores de aparecer muito lá na frente. Marcam um pouco mais de posição na cabeça da área, digamos assim. E o Matheus França, que é o cara que teoricamente faz a armação, ele encosta muito, chega muito lá dentro da área, vai muito pro ataque. Então pode haver um espaço aí entre esse jogador que vai fazer a função do 10, encostando nos atacantes, para os volantes. Se aparecer esse espaço, o Botafogo tem jogadores com qualidade para dominar esse setor. O que o Flamengo tem de interessante, então? É claro, não é porque é um time reserva que vai ser tranquilo, né, o jogo para o Botafogo. O Flamengo tem 2 pontas muito bons, muito experientes, né? O Everton Cebolinha fazendo o corte para a perna direita e o Marinho do lado direito fazendo o corte para a perna canhota. O Marinho ainda tem uma dupla daquele lado que não aparece tanto para o Cebolinha, que é o Mateuzinho. Tem sido um jogador extremamente eficiente no apoio. Sobe muito sem dar tantos espaços lá atrás, né? É jovem, consegue percorrer aquele espaço para marcar e para atacar. Tabela, aparece na área, vai na linha de fundo, faz cruzamento. Então o Marçal e o lado esquerdo da defesa do Botafogo vão ter que ficar muito atentos a essa movimentação do Mateuzinho, que tem sido um dos caras mais perigosos do Flamengo, mesmo quando não está no time reserva. Quando ele está no time titular, acho até que tem jogado mais do que o Varela, mas enfim, é a opção do Vitor Pereira. É isso. O Botafogo tem possibilidades, marcando alto, talvez tentando dominar o meio campo por alguns espaços que aparecerem, mas precisa tomar cuidado. São jogadores jovens, alguns, mas não necessariamente inexperientes, né? Que têm qualidade e que podem envolver ali com troca de passe, com velocidade e chegando muito ao ataque. Então o Botafogo vai ter um adversário complicado, mesmo usando jogadores reservas, mas tem armas para responder. Bom jogo. Valeu, Léo, tamo juntos. Obrigado por sua participação. E para contar um fato histórico, chama o Leozão, Memória Alvinegra. Vale aí, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão e hoje eu tô aqui no pré-jogo do canal do TF para falar sobre Botafogo e Flamengo. Mais um encontro que desde os anos 60 tem o nome de Clássico da Rivalidade. E o Clássico da Rivalidade vai escrever um novo capítulo em Brasília neste sábado. Brasília, que é um lugar que temos uma boa lembrança recente. Em 2022, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, como visitante em Brasília, enfrentou a equipe do Flamengo e com o gol de Herisson, venceu a equipe da Gávea por 1-0.
Falando sobre o encontro deste sábado, é muito importante que o Botafogo vença a equipe do Flamengo por se tratar de um clássico e não importa se a equipe adversária vem com um time sub-13, sub-15, sub-20, alternativo, principal, é muito bom vencer um clássico porque nós perdemos o último e precisamos mostrar para os adversários e também para nós torcedores que o Botafogo segue o seu caminho e continua com o seu moral inabalado. Então, é muito importante vencer a equipe da Gávea. O encontro entre Botafogo e Flamengo aconteceu pela primeira vez em 1913, mas essa rivalidade começou ainda no século XIX, no final do século XIX, pelo remo, que era o esporte mais popular da época. Com a bola nos pés, Botafogo e Flamengo se encontraram no dia 13 de maio de 1913. O Botafogo naquele dia inaugurava o seu novo campo, o campo de General Severiano, e com gol de Mimi Sodré venceu a equipe do Flamengo por 1-0. De lá para cá são 113 vitórias do Botafogo. Algumas marcantes, como o famoso jogo do Senta, o 6-0 do nosso glorioso em cima do rival no dia do seu aniversário, a cavadinha de Louco Abreu, que deu o título de 2010, o título carioca daquele ano, para o Botafogo, evitando o tri do rival em cima do nosso clube. Foram 519 gols marcados pelo Botafogo. E após tudo isso, o clássico, que era regional, estadual, passou a ser um clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Que o Botafogo consiga um bom resultado contra a equipe do Flamengo, como eu disse, não importa que Flamengo venha a campo, que o Botafogo conquiste essa vitória para que o nosso moral continue bem elevado, porque o Botafogo tem um bom time e merece vencer a equipe da Gávea para conquistar ali mais um passo rumo à vantagem nas semifinais do torneio estadual. Grande abraço para vocês, se inscrevam lá no canal Memória Alvinegra, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, obrigado mesmo, sigam as redes sociais de ambos aqui embaixo na descrição. 18 horas, bola rola, 20 horas, live pós-jogo aqui no canal, mas eu quero saber as opiniões de vocês. Acham que o Botafogo realmente entra como favorito, tem a obrigação de vitória ou em clássico não existe isso? Comentem aqui. Tamo juntos, mais tarde estarei de volta, como eu falei anteriormente, com a nossa live pós-jogo, às 20 horas em ponto. Acabou o jogo, podem vir aqui no canal pra gente conversar, se Deus quiser, sobre mais uma vitória do nosso Botafogo. Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão, e até mais tarde, às 20 horas ou a qualquer momento, caso aconteça alguma informação relevante sobre o Botafogo. Valeu, fui!